Olá, meus queridíssimos alunos. A aula ela não ficou gravada, tá? Não sei o que foi que aconteceu, burrice da professora. Porque a gente tá se adaptando, eu realmente, quando vi as coisas, o tutorial e tudo, acabei vendo muito rápido. Bom, eu vou tentar dar aula aqui pra vocês. Eu não consegui dormir até gravar novamente essa aula pra vocês aqui, tá? Até onde a gente parou. Eu vou tentar ser mais rápida. Já separei os artigos aqui na tela, já deixei os artigos de uma forma mais rápida, né? Não vamos ter interrupções, vamos ver se eu consigo gravar e vamos ver se eu consigo resumir de uma forma bem rápida, tá? Eu falei pra vocês, não vai ter tantos detalhes como na aula, né? Que a gente pensou, desalinhou bastante sobre o assunto, mas espero que seja completo o máximo possível que eu puder fazer com vocês, certo? E essa aula eu vou estar postando no YouTube e vou estar botando o link lá pra vocês, ok? Bora lá. Então, nossa aula hoje é sobre a crise das obrigações, teoria do inadimplemento. Eu falei com vocês que a gente tinha que iniciar essa aula com a leitura do artigo 389. Quando a gente pega o 389, a gente vai ver que ele vai tratar sobre sobre o que seria o inadimplemento, né? Então ele vai falar que não cumprida a obrigação, o devedor terá que responder por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Esse honorário que a gente fala aqui não tem nada a ver com o honorário sucumbencial. O honorário sucumbencial é aquele que já é um direito do advogado, tá? Que a gente recebe lá no final da ação, quando a outra parte perde, né? Quando nós somos a parte vencida, que ganhou, né? E a outra parte é a parte que vencida, então a parte que perdeu. Então, o inadimplemento, ele trata-se de uma responsabilidade civil, só que não contratual, que a gente vai denominar aí ou por crise das obrigações ou por teoria do inadimplemento. Eu lembro que eu trouxe uma questão do concurso que ela traz a seguinte afirmação, né? Foi uma questão lá da Procuradoria, PGE, Bahia. Foi tida como verdadeira a proposição seguinte: inadimplida a obrigação, poderá o credor exigir do devedor, uma vez constituída em mora, o valor do principal, acrescido de juros e correção monetária e multa, se convencionada, custos e honorários advocatícios. É basicamente o que o 389 diz. Então, como já estamos cansados e cansados novamente, né, que eu já repeti várias e várias vezes, de saber, o correto é a gente sempre buscar o fim da obrigação, né? É a gente buscar o adimplemento. Só que nem sempre vai ser possível a gente buscar esse adimplemento. Só que quando não existe, seja esse adimplemento de forma direta, seja esse adimplemento de forma direta, né? Que é o que geralmente é o que movimenta, é o que dinamiza a teoria das obrigações quando a gente não tem esse adimplemento. Então vamos estar falando, obviamente, da falta dele, que seria o inadimplemento. E o inadimplemento, e é isso que eu quero que vocês tenham em mente quando a gente fala de teoria do inadimplemento, quando existe o desrespeito, né? Isso vai causar danos a outra pessoa, certo? Isso causa danos no âmbito interno do laço obrigacional, mas isso vai além do conteúdo prestacional. E é isso que eu falei para vocês, que ele acaba também atingindo a esfera social, a harmonia social, e acaba desestabilizando. Então, quando a gente fala da teoria do inadimplemento, ela deve visar sempre os dois lados. O primeiro, que é a dignidade da pessoa humana, né, dos contratantes, seja ela no plano individual ou no plano meta-individual, que seria o coletivo, né? No plano coletivo, na perspectiva meta-individual. Ou seja, não devemos esquecer que existe um fator econômico e social que andam juntos. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, temos um fator social e temos um fator econômico. Eu até falei de exemplo da situação que estamos vivendo hoje,
o social andando com o econômico, às vezes a gente tem uma faca de dois gumes e a gente tem que fazer, temos que preponderar. E o social aqui, na teoria do inadimplemento, vai ser a propriedade. E a propriedade, quando ela é afetada, isso pode desestruturar o sistema econômico constitucional e assim desestabilizar as relações, tornando elas inseguras. E aí causando aquela sensação que nós temos de insegurança jurídica, tá? E aí eu trouxe para vocês o enunciado 24 do Conselho de Justiça Federal. E o que é que esse enunciado ele vem trazer pra gente? Eu vou ler e a gente vai explicar. Ele fala que, em virtude do princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Assim, é certo afirmar que, atualmente, existe mesmo uma complexidade muito maior no olhar do inadimplemento. Então, é justamente isso que o enunciado ele quis trazer para a gente. Ele quis dizer que o inadimplemento hoje não é apenas aquilo que legalmente pensamos que seja. É isso que vai diferenciar o profissional do direito do leigo, né? A gente tem que entender que, veja, olha o que o enunciado fala, que a violação dos deveres anexos é um inadimplemento, independente se houve culpa. Que deveres anexos são esses? É a observância do princípio da boa-fé, é a observância do princípio do dever à informação, que tem que ter naquele contrato, né? A boa-fé ela é inerente aos contratos, então tem que existir para que seja válido, né? A vontade. Então veja, essas obrigações, esses deveres anexos, se eles não existirem, independentemente de culpa, isso pode acabar violando, né? Se eles não existirem, vai violar um direito que era seu deles existirem. Então isso causa um inadimplemento, né, dos anexos contratuais, tá? Então, assim a gente vê a dimensão, né, que o inadimplemento, a gente consegue enxergar a dimensão que o inadimplemento ele acaba tendo hoje no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, hoje é possível afirmar que o conteúdo do inadimplemento ele envolve tanto o inadimplemento absoluto ao mesmo tempo quanto o inadimplemento relativo. Envolve também a violação, o conteúdo do inadimplemento também envolve a violação positiva do contrato com seus deveres anexos. Então a nossa legislação, a gente pode dizer que a nossa legislação ela cuidou, né, para abordar e tratar os efeitos jurídicos dessa crise das obrigações. Então, através de institutos, como vamos ver, perdas e danos, juros legais, cláusulas penais e as arras, né? Então, em resumo, o legislador, ele primeiramente, ele nos apresenta a disciplina do inadimplemento e depois ele prescreve as consequências judiciais, contratuais e legais dessa situação jurídica. Então, observem, é uma relação básica de causa e efeito. Gente, eu tô falando mais rápido que o normal, tá? Mas aí, como é um vídeo que tá gravado, e já falei isso bem calmo, já dei muito mais exemplo pra vocês, dá pra vocês pararem, voltarem, se não entenderem alguma coisa. E também vocês podem perguntar aí no chat, podem estarem perguntando no meu WhatsApp, podem estar perguntando pelos meios de comunicação aí que nós temos, tá? E aí eu lembro que eu falei pra vocês sobre a superação da prisão civil e da súmula vinculante de 25. Veja, eu lembro que eu entrei, quando eu falei sobre esse assunto com vocês, eu entrei muito nos aspectos processuais, tá? Coisa que eu não vou fazer aqui nesse vídeo, tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês tirem dessa questão da superação da prisão civil? Quando você tem um inadimplemento, alguns tipos de inadimplemento gera a prisão civil, certo? E isso aí que vocês já sabem. Então, quando visamos o princípio da eticidade, aí a gente lembra de um enunciado, que foi o 363 deixa eu pegar aqui,
foi o 363 do Conselho de Justiça Federal, que ele vai falar nos seguintes termos o seguinte, ficou bom, né? Os princípios da probabilidade e da confiança, lembra que eu foquei muito nesses princípios, gente. Vocês sempre devem observar o ordenamento através da probabilidade e da confiança, através dos princípios da probabilidade e da confiança, porque eles são de ordem pública. Então, quando a parte está lesada, o juiz, né, de ordem pública, de ofício, ele pode reconhecer, né, se utilizando os princípios da confiança e da probabilidade. Então, a parte lesada, ela somente vai ser obrigada a demonstrar a existência da violação. Né? Então, nitidamente, o enunciado ele opta por valorizar os modelos morais, éticos, deontológicos, tá? Então, isso a gente consegue ver que o legislador ele acaba dando vida ao inadimplemento, porque ele acaba adotando o inadimplemento de elementos ideais, gerando afeto, né, a proteção dos direitos fundamentais, a personalidade humana. Então, por esse motivo, nosso ordenamento deixou de usar a responsabilização civil pessoal, na qual o devedor ele respondia com o seu próprio corpo, e passamos agora para o modelo da responsabilidade civil patrimonial, que agora o devedor ele começa a responder com o seu patrimônio. Então, a gente vai lá para o nosso artigo 391. O 391, ele vai falar que quando um devedor quando um devedor ele é inadimplente, ele vai responder, né? Ele vai responder a obrigação com todos os seus bens. Só que quando a gente olha para esse artigo, a gente deve ter em mente que ele deve ser interpretado conforme a tutela da dignidade da pessoa humana, tá? Então, e essa dignidade, ela está exposta no artigo 1º da Constituição, tá? De modo que a gente consiga preservar o mínimo existencial. E onde é que se pauta este mínimo existencial? Aí onde a gente vem falando da proporcionalidade, que quando a gente lê que ele vai responder com todos os bens, a gente só deve ler o quê? Os bens penhoráveis, comerciáveis, comunicáveis, alienáveis, pois quando a gente usa a teoria do patrimônio mínimo, vão existir bens que jamais poderão ser penhorados, mas a gente sabe que isso não é uma premissa totalmente fechada, né? Vamos ter um rol que eu li para vocês, né? Do 833 do Código de Processo Civil, falando quais bens não podem ser penhorados, mas lembra que esses bens vão ter exceções, e algumas exceções podem ser penhorados. Por exemplo, às vezes a casa, que é um bem de família, se ela é uma garantia real, se foi dado em hipoteca, né, para dívidas da própria família, né, por isso que, pronto, a casa financiada pela Caixa, eles podem tomar, veja, a casa é um bem de família, mas a casa é o próprio objeto da relação, vejam, entendeu? E a gente vai ter várias. Quando falar dos bens e falar das garantias reais, vocês vão ver bem a fundo essa questão dos bens penhoráveis e não, tá? Quando falar da execução também, em processo civil. Então, a gente tinha dois tipos de prisão no Brasil, que era a prisão civil no Brasil, que era a prisão do devedor de alimentos, do depositário infiel, e até a gente ficou naquela questão, e aí, isso aí gera antecedentes, e aí a gente já sabe que não gera antecedentes, né? Então, hoje só temos a prisão do devedor, não temos mais a do depositário infiel. Porque por que ainda existe a do alimento e não existe a do depositário infiel? Porque quando a gente fala da prisão civil por alimentos, a gente está falando justamente o quê? Que essa prisão está atendendo o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente fala que tem que ter, olha, nivelamentos, né? Às vezes existem conflitos entre princípios, conflitos entre normas, e a gente precisa preponderar, né? Mas só que quando a gente fala do alimento, a gente está falando também da promoção da tutela do mínimo para a subsistência. Então, por isso que o alimento, ele tem, né, quando ele é regido pela prisão civil, ele tem um procedimento especial. O código ele trata de uma forma especial.
Mas também bota limites nessa prisão civil, só pode por 3 meses, né? Tem um prazo, depois que a pessoa sair, se a pessoa não pagar, a pessoa pode responder por outros processos, como abandono de incapaz. Lembrando que depois a pessoa só vai poder executar aquele valor por quantia certa, né? O que ultrapassar os 3 meses também vai ser executado por quantia certa, né? Usando o procedimento aí comum. E aí a gente vai o porquê que não existe mais o depositário infiel. Porque como era que funcionava? Existia um contrato de depósito, né? Você recebia, tinha um depositário, né? Que ele dava um objeto móvel para guardar até que o depositante reclamasse, pedisse de volta aquele objeto ali. E se ele não quisesse devolver depois que fosse reclamado, poderia ter uma ação, né? Você poderia ajuizar uma ação que via avisar na devolução dessa coisa que foi depositada. A pessoa em 24 horas, a pessoa era intimada, né? Era citada, tinha um mandado, na verdade, os juízes pediam um mandado para a entrega da coisa e em 24 horas a pessoa tinha que entregar a coisa ou pagar pela coisa, podemos dizer assim. Só que aí a pessoa, se não fizesse isso, ia presa, poderia ficar presa até 1 ano. Então veja aí que absurdo, né? Veja, não tem nenhum princípio que possibilitasse que esse tipo de prisão ficasse. E ainda demorou muito tempo para que o Brasil não considerasse mais esse tipo de prisão. Porque o Brasil ele foi adepto, signatário, né, do Pacto de São José da Costa Rica. Então, e esse pacto, ele somente possibilitou que só existisse o devedor de alimentos, né? A prisão para devedor de alimentos. E ele foi, o Brasil ele assinou na década de 90, e só em 2008 a gente foi mudar isso, né? Que o Supremo ele conferiu, na verdade, ao pacto, o status de norma supralegal. E ele declarou a ilegalidade da prisão do depositário infiel. Veja que não estamos falando de inconstitucionalidade, porque é uma norma constitucional. O que ele fez foi invalidar as normas infraconstitucionais sobre o tema diante da supralegalidade do pacto. E aí a gente vai ter o cenário que a súmula 619 vai ser superada, vai nascer a súmula vinculante 25 e a 419 do STF, que ambas aí vão vedar a prisão civil, né, do depositário, certo? E isso a gente consegue evidenciar uma nova dimensão existencial do direito privado e dos limites, né? Veja, é um limite ao direito privado, né, através de uma visão mais humanística da persecução patrimonial, tá? Não é um vale tudo que foi combinado entre as partes. E aí agora a gente adentra a questão do inadimplemento absoluto e do inadimplemento relativo. Veja como eu estou falando bem resumidinho, bem rapidinho. Eu lembro que eu resolvi umas questõezinhas com vocês. Não vou responder aqui, tá? Então, quando a gente fala do inadimplemento absoluto e relativo, aí eu disse para vocês o seguinte: olha, o inadimplemento, ele é gênero, que vai se dividir em absoluto e relativo, certo? Ele será absoluto quando a prestação a ser adimplida, ela perece ou se torna inútil, ou seja, o seu descumprimento definitivo. E será relativo quando o inadimplemento, ainda que há uma chance de sua utilidade, né, ainda que exista uma chance na execução obrigacional, ele está sendo prestado de forma retardada. Você chegou a entrar em mora, tá? Mas vai ser relativo porque ainda existe possibilidade de você prestar aquele serviço. E aí eu falei, olha, o importante que vocês lembrarem sobre o inadimplemento, que ele é um termo jurídico intimamente relacionado com a responsabilidade civil. Então, e também, então, com a noção de dolo e culpa. Então, ele é ligado com a noção de dolo e culpa e com a responsabilidade civil.
Então, quando a gente pronuncia a palavra inadimplemento, a gente deve imaginar na inexecução voluntária de um contrato. Culposa, no sentido mais amplo da execução, e se houver inexecução involuntária, veja, involuntária, aí a gente não fala tecnicamente inadimplemento. A hipótese pode ser até de uma excludente de reparação civil, que a gente vai ver em responsabilidade civil, tá? Então, o termo inadimplemento, a gente encontra ele já lá no artigo 389 e 393 do Código Civil. A gente tem que lembrar, Cristiano Chaves, no livro dele, ele traz um exemplo muito legal, quando ele fala do artigo 390, ele fala, o 390, ele vai falar sobre as obrigações negativas, tá? Ele fala que nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia que executou o ato em que deveria se abster, tá? E ele fala que nas obrigações negativas, né, em todas essas hipóteses de inadimplemento, nas obrigações negativas, ou seja, a obrigação de não fazer, né, configura-se um inadimplemento absoluto. Aí temos elas instantâneas e temos elas permanentes. Instantâneas, por exemplo, o dever de não revelar tal segredo. A permanente, o dever de você não edificar mais alto, certo? Mas quando a gente fala em obrigações pecuniárias, a gente não pode falar em inadimplemento absoluto, porque não existe perecimento, não existe perda, certo, das obrigações de dar dinheiro. Então, como você sabe distinguir a obrigação? Primeiro, o código já disse uma dica: obrigações negativas sempre vão ser inadimplemento absoluto. Mas aí, se houver um outro tipo de obrigação que não seja exatamente uma obrigação negativa, então você vai ver se houve ou não o perecimento ou a perda da obrigação, tá? Aí eu trago também o artigo 392. O 392, eu lembro que eu falei para vocês que é um pouquinho mais complicadinho de entender, né? A leitura dele é um pouco mais confusinha, mas ele vai falar dos contratos benéficos. Então, quando a gente fala de contrato benéfico, a gente tem que lembrar que são contratos gratuitos e somente geram ônus para uma das partes. Então, a outra tem lá o seu bônus. Se eu te prometer a entregar um celular de presente, apenas eu tenho um ônus e você só tem um bônus, né? Um exemplo de contrato benéfico. Mas quando é que cada um estará em inadimplemento? Bom, eu só estarei em inadimplemento se eu por malícia quebrar o celular. Agora, se ele cair e quebrar por acidente, eu não serei tomado por inadimplente. Agora, se a nossa tratativa não foi benéfica, ou seja, foi onerosa, então a gente pode ver como a palavra onerosidade, ela vai ajudar muito a gente a distinguir, a entender esse tipo de relação de inadimplemento. Quando é oneroso, quando o negócio é oneroso, independente de eu ter de culpa ou não, de dolo ou não, eu vou ter que reparar. Entendeu? A regra é simples, né? E deve ser interpretada com o artigo 114 do Código Civil, que ele impõe a esse artigo uma interpretação mais restritiva aos contratos benéficos. Isso é bom, porque verifica que o legislador, né, ele foi a favor de quem, por mera liberalidade, diminuiu o próprio patrimônio jurídico em favor de outra pessoa. E aí eu trago a súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça, que vai falar que no transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportador quando incorrer em dolo ou culpa grave. Então veja, se tá de boa, se eu não tive culpa, se o contrato ele não é oneroso, eu só vou responder se eu agir com dolo, certo? Só vou responder se eu agir com dolo. E aí a gente vai ter um outro tipo aí, que é o inadimplemento por fato relativo ao interesse do credor. Esse aí eu expliquei para vocês como foi. Eu dei o exemplo do animador de festa. Então você tem uma obrigação que ela é relativa, o inadimplemento é relativo e ela se torna o inadimplemento, ele se reveste agora, se torna um inadimplemento absoluto. Como assim? Eu dei o exemplo do animador de festa. Se eu estou animando a festa do meu filho, dei o exemplo do bolo do casamento também.
Por exemplo, se eu estou animando a festa do meu filho, e aí o que acontece? É, eu, ele chegou atrasado. E aí ele chegou atrasado e, não, eu quero animar a festa do seu filho agora. Eu falei, não, agora não tem mais interesse, porque as crianças já estão comendo, algumas já foram embora, o parabéns já foi batido, então isso aí era para antes, era um preparativo anterior, então eu não tenho mais interesse. Veja, a obrigação era relativa, porque ainda seria possível o cumprimento obrigacional, mas o credor informou para ele o desinteresse no adimplemento tardio, tá? Então, fazendo com que esse inadimplemento ele se tornasse absoluto. Mas a gente toma cuidado com quando a gente entra aí na questão do enunciado 162. Por quê? O que diz o enunciado 162? Observem. Ele fala que a inutilidade da prestação que autorizava a recusa da prestação por parte do credor deve ser aferida objetivamente. Então, sempre vejam isso. Consoante o princípio da boa-fé e da manutenção do sinalagma e não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor. Ele está dizendo o seguinte: olha, não é você que vai decidir, é o seu caso concreto que vai dizer. Ele por si só vai falar objetivamente se você poderia ou não transformar aquela obrigação que relativamente era inadimplente em absoluta. Vamos supor, aí eu dei o exemplo do quê? Vamos dizer que ele chegou 15 minutos atrasado. E aí por 15 minutos atrasado você disse que não queria mais. Veja a desproporcionalidade. Aí eu volto novamente à tecla da proporcionalidade e do princípio da confiança. São princípios que a gente deve, da boa-fé, são princípios que vão nortear a obrigação, o adimplemento, o pagamento, o inadimplemento, os contratos. Então eu vejo a importância desses princípios, tá? Então é isso, foi onde eu parei a nossa aula, né? Na próxima aula eu vou falar da teoria substancial, né, que é o adimplemento substancial, certo? E vou falar sobre caso fortuito e vou entrar na mora, tá? Espero que, infelizmente, a aula não ficou gravada. Da próxima vez a professora de vocês vai ter mais inteligência e vai saber gravar a aula. Já reclamei com a minha internet, que ficou caindo toda hora. De manhã ela está boa e de noite está um lixo, né? De qualquer coisa a gente processa, né? Porque somos advogados para isso, né? Como é que eu estou pagando 80 megas e eu medi a minha internet e estava menos de 1, né? Uma coisa impossível. Sendo que eu consertei isso tem menos de uma semana, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Eu não ia conseguir dormir em paz se eu não tivesse feito isso, tá? Eu fiquei louca. Olha, eu fiz em 27 minutos. Eu sei que na aula mesmo eu dei questões, eu dei muito mais exemplos, eu falei mais sobre a teoria do inadimplemento, mas isso aqui foi como se fosse uma revisão, né? Um resumo rápido de 1 hora. Eu acho que praticamente 30 minutos, né? Eu consegui diminuir aí pela metade. Claro, eu falei muito mais ligeiro, muito mais rápido. Eu gosto de falar bem pausado, compassadamente, porque eu sei que muitos de vocês não entendem. Uns entendem mais rápido, outros demoram mais para entender, né? Eu falei muito mais exemplos, mas espero que isso aqui dê para o nosso gasto. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha iniciativa, tá? Um beijo e bye!